difícil. Mas quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade, nesse dia tão especial. E eu já vi que a galera te ama muito aí. Percebi já. Viu? Deus te abençoe muito, viu? Pastor Sivaldo. Logo quando eu vim para o Goiás, meu irmão, porque eu não vim da Bahia igual ele veio, mas vim do estado de São Paulo. E quando eu cheguei no Goiás, foi um dos primeiros pastores que me abraçou, a gente fez uma amizade. E até hoje Deus tem abençoado a nossa amizade aí, sempre junto, quando pode. Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor continue te honrando. Em nome de Jesus, a sua vida, a sua família, seu ministério, viu? Em nome de Jesus. Parabéns pelo seu dia do pastor hoje. Deus abençoe. Meus irmãos, louvo a Deus estar aqui. E foi me passado um tema para esse culto. Eu já sabia desse negócio. O senhor não sabia não, né? Mas eu já sabia. E o tema que foi me passado foi a honra que sustenta. E eu quero ler o texto. Eu não vou ler o texto de Romanos, já foi lido aqui, né? Eu vou ler Atos, capítulo de número 27, versículo de número 37. Está comigo a minha esposa, a tia Ellen, Maiara e a Lídia. A Lídia chegou na nossa vida faz uns 45 dias. A Lídia é um presente de Deus, promessa cumprida, viu? Quem conhece a nossa história sabe que a Lídia é promessa, porque Deus ainda cumpre promessa, meu irmão. Talvez você está aqui nessa noite olhando, vendo, Senhor, faz tanto tempo que eu recebi uma promessa. Deus ainda cumpre promessa. Pode ser tarde para você, mas para Ele está na hora certinha. Viu? Amém? Atos 27, 37. Quem achou diz amém? E éramos ao todo no navio 276 almas. Eu estou profetizando. O senhor só está pegando o negócio aí. Eu estou profetizando. Éramos ao todo no navio 276 almas. Versículo 10 do capítulo 28. Versículo 8 em diante. 28, versículo 8. Aconteceu estar em cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, colocou a mão sobre ele e curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais da ilha, que tinham enfermidades e sararam, os quais os distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, os proveram das coisas necessárias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, é lindo notar que honra é respeito, honra é você admirar, retribuir. Honra vai muito mais além do que palavras. Porém, sabemos que quando nós honramos o Senhor, Ele nos honra também. E se eu aprendi uma coisa muito importante em minha vida, é que quando eu quero ser honrado, eu preciso honrar primeiro. Quando olhamos a vida do nosso pastor Sivaldo aqui, sendo honrado, eu tenho certeza de uma coisa, que para ele ser honrado nessa noite, ele ao longo desses anos de ministério, ele honrou muito ao Senhor. Porque quem honra ao Senhor sempre vai ser honrado. Porque Deus sempre tem uma honra para entregar para a igreja, para você, para a tua casa, para a tua família, para o ministério. Deus sempre tem honra.
Por mais esquecido que você acha que você é, por mais esquecido que você entende que você é, o Senhor, Ele não esqueceu de você. Glória a Deus. Porque em momentos da nossa vida, e nós vamos falar da história de Paulo, Paulo era um homem improvável. Paulo era um homem que ninguém imaginaria que ele chegaria ao nível que ele chegou. No começo da sua jornada, da sua história, ele é esquecido até por aqueles que estavam na mesma fé. Porque quando Saulo se converte no capítulo 9, e agora ele chega lá onde ele iria destruir, ele começa a orar, pregar a palavra. Quando aquele homem ora por ele, as escamas dos seus olhos caem. E quando as escamas dos olhos de um homem caem, uma coisa ele faz: ele começa a falar do amor de Cristo. E quando Saulo começa a falar do amor de Cristo, começa a levantar muita coisa daquele ambiente. E até os irmãos, aqueles que estavam juntos, na mesma fé, na mesma direção, olharam para ele e disseram: opa, vamos mandar esse homem para Tarso de volta. Só que eu olho a história de Paulo. Paulo, ele fica muitos anos na sua cidade de novo, esquecido, fora do seu chamado, fora do seu ministério. Mas tem uma coisa: o homem pode até enviar ele esquecimento, mas Deus vai levantar Barnabé para ir buscar ele. Porque se tem uma coisa que Deus é, Ele não esquece de você. O homem pode até ter esquecido Paulo lá na cidade dele, mas quando chegou o momento de honra, Deus foi lá e Barnabé disse: vai buscar. Pastor, por que momento de honra? Porque o texto vai dizer que com a dispersação do povo, com a morte de Estevão, a igreja começa a crescer na Antioquia. E a igreja começa a crescer em número. E o povo começa a crescer. E a bênção começa a ser derramada sobre o povo. E quando o Barnabé olha aquilo e diz: opa, esse negócio aqui não é para esse povo aqui não. Esse negócio aqui é para aquele que está esquecido lá. Porque a obra começou a crescer, o ministério começou a crescer, a bênção começou a ser derramada. E aí Deus olhou lá de cima e disse: eu tenho alguém para essa obra, eu tenho alguém para esse ministério. Barnabé, vai buscar Paulo, vai buscar Paulo, vai. Pastor, não estou entendendo. Você pode estar até se achando esquecido, mas na hora que chegar o momento de Deus honrar você, Ele levanta Barnabé para ir ao teu encontro. Ele vem, Barnabé busca, traz, e eles fazem a obra, pregam a palavra, no capítulo 3 do livro de Atos. A obra missionária precisa acontecer. Pastor, isso é honra? Vou dizer uma coisa, você vai entender no final do negócio. Se tem uma honra maior para um pastor, é ver almas sendo salvas. Aleluia! E eu falo isso de mim. Eu posso ter tudo nessa vida, mas quando eu prego e eu vejo uma alma renovada, sendo cheia do Espírito Santo, e depois de uns dias eu encontro ela e vejo ela na presença de Deus, isso já vale para mim. Ele veio no capítulo 13, a primeira viagem missionária. O texto vai dizer que tinha muitos doutores, talvez teólogos, muitas pessoas sábias, mas no meio desse também tinha Paulo, e também tinha Barnabé. E eles orando e jejuando, o Espírito Santo disse: não é nenhum desses, é Paulo e é Barnabé. Pastor, não estou entendendo. Quando for a hora de Deus te honrar, fica tranquilo, o Espírito Santo vai te apontar.
Ele vai te apontar. Ele vai te apontar. Ele vai te apontar. Pastor, o que eu faço enquanto essa honra não chega? Continua orando e jejuando. Continua orando e jejuando. Continua orando e jejuando. Só que o chamado, falando de pastor, Paulo foi um pastor, apóstolo, líder de muitas igrejas. Só que muitas vezes o chamado dói. Muitas vezes o chamado deixa marcas. O chamado deixa feridas. Ser pastor não é lindo e bonito igual muitos acham. Ser pastor é carregar as dores de uma igreja. Em momentos da minha vida, em alguns momentos, pastor Sivaldo, eu olhava para mim, em alguns momentos, destruído por dentro, com as pelejas que a vida nos traz. E muitos desses momentos chegava alguém para mim e dizia: pastor Vinícius, ora para mim. E o meu desejo naquele momento é que orasse por mim. E eu sei que pastor passa isso. Pastor às vezes vem para o culto, meu irmão, com as feridas abertas. E chega aqui e tem que lançar uma palavra profética para a tua vida, para Deus te renovar. Aleluia. Pastor, chora quando você não vê. Pastor, sofre quando você não olha. E em muitos momentos você nem sabe o que ele está passando. E ele tem que cuidar da tua ferida. Em muitos momentos você nem sabe o que ele está vivendo. E você tem que ser cuidado por ele. Aleluia, aleluia. É por isso que quando você puder honrar, honre. O chamado de Paulo não foi um chamado fácil. Foi um dos mais difíceis da história bíblica. Um chamado de dores, aflição, um chamado de açoites, um chamado de prisões, um chamado de problemas e situações horríveis. Mas se tem uma coisa que eu olho na vida de Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque para o pastor não importa as lutas que ele passa, o que importa é que quando o arrebatamento, a tormenta tocar, a igreja será arrebatada. Olhe para cá. Quando olhamos a vida de Paulo, Paulo começa a sua primeira viagem missionária. Ele prega, inaugura igrejas, na sua segunda. E eu quero se atentar um pouco nesse texto. Em sua segunda viagem missionária, Paulo ele vai chegar numa cidade. E essa cidade é chamada de Filipos. Lá ele inaugura a igreja que você conhece como a carta aos Filipenses. Pastor, o que tem a ver dessa história aqui? Eu vou chegar lá. É honra. O texto vai dizer que quando eles chegam naquela cidade, porque o Espírito Santo os impediu, e em sonho, alguém disse para ele em sonho, disse: olha, passa a Macedônia, porque lá tem um povo que está gritando, ajuda-nos. Aleluia. Eles até tentaram ir para outro lugar, mas o Espírito Santo não deixou. Pastor, por quê? Porque tinha almas gritando, ajuda-nos. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu olho para a vida do nosso pastor hoje sendo homenageado aqui, saindo lá de Lauro de Freitas, Bahia, lá da Bahia, vindo para o estado de Goiás, cidade de Nerópolis. Pastor, por que Deus trouxe? É porque tinha um povo aqui gritando, ajuda-nos. E quando tem alma gritando, Deus levanta pastor, meu irmão, fica tranquilo. Quando tem alma gritando, ajuda no Senhor, Deus envia provisão. Quando tem alma gritando, ajuda.
ajuda-nos, Deus manda a provisão. Só que naquela cidade de Filipos, no sábado de manhã, eles vão sair para ver se nós achamos um lugar que está tendo um culto, para ver se nós achamos um lugar de oração. E quando eles saem, eles encontram umas mulheres de oração, beirando o rio, orando. E no meio dessas mulheres tem uma mulher chamada Lídia. E essa Lídia, ouvindo a palavra, abriu o coração e a casa dela creu no Senhor e foi toda batizada. Aleluia! Porque se tem uma coisa que eu entendo na vida de um pastor, é que quando um crente abre o coração, Deus vai usar ele para transformar aquela casa. Aleluia! Foi testemunhado hoje aqui. Foi falado hoje aqui testemunho. Se não fosse o pastor de buscar, de salvar, de me ajudar. Por quê? Aleluia! Porque é Deus que enviou para você. É Deus que enviou para a tua casa esse pastor. É Deus que enviou para a tua vida esse pastor. É Deus que enviou para a tua família esse pastor. Quando você estava gritando, talvez há anos atrás, ajuda-me, Senhor. Quando há anos atrás, talvez você estava clamando, nos ajuda, Senhor. Deus lá do céu ouviu, enviou um anjo lá no estado da Bahia e disse: eu vou enviar alguém para ajudar esse povo. Sabe o que eu oro? O pastor tem que renunciar a muita coisa. O pastor tem que deixar tudo para trás. O pastor tem que tirar tudo que vai atrapalhar o chamado. O pastor também tem sonhos. O pastor também tem projetos pessoais. E talvez alguns deles ficaram para trás por aceitar o chamado. E quando você estiver vivendo o teu sonho, quando você estiver vivendo o teu projeto, lembre de honrar o pastor que renunciou dele para cuidar da tua vida. Paulo, ele inaugura essa igreja, ele vai no mesmo Atos 16. E aqui nós vamos ter uma prova de honra. Uma mulher adivinha. E aí Paulo expulsa o demônio dela. E Paulo vai preso. Só que dentro daquela prisão tem uma família. Dentro daquele cárcere tem um carcereiro. Dentro daquele lugar tem uma família para ser salva. Só que o texto vai dizer que eles tinham levado muitos açoites. E à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E Deus enviou um terremoto do céu e abriu todas as portas daquela prisão. Só que eu quero me atentar num negócio importante aqui, que muitas vezes alguém nem nota nesse texto. Muitas vezes nós pregamos ele sobre abrir portas, abrir prisão, libertação. Glória a Deus. Mas o que eu notei nesse texto, através do tema da honra, é que quando aquela família foi liberta, o texto vai dizer que o carcereiro e a família dele levou Paulo para a casa deles e pegaram um paninho, pastor, talvez uma toalha, e viram a costa de Paulo e de Silas toda cheia de feridas. E o texto vai dizer que essa família do carcereiro começou a limpar as feridas de Paulo e Silas. Pastor, o que eu faço para honrar o meu pastor? Ajude ele a vencer as feridas do chamado. Olha só a honra daquele carcereiro olhando para Paulo e dizer: rapaz, esse cara salvou minha vida com essa palavra. Esse cara salvou minha família. Agora o que eu
família do carcereiro levou Paulo e Silas e colocou eles na mesa. E ofereceram um banho. Honra. Pastor, por que o senhor está pregando isso aqui? Porque me deram um tema e o Espírito Santo está comunicando com a igreja. Porque tem gente que prefere honrar quem está de fora do que honrar quem está pagando o preço aqui. Você acha que eu vim aqui massagear o terra? Não! Porque tem crente, meu irmão, que prefere honrar profeta da internet do que honrar quem está aqui no altar. Honra quem você sabe quem é. Honra quem você conhece o ministério. Honra quem você sabe que doa a sua vida por você. Honra! Abrindo parênteses no texto. Sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? E eu vou falar. Tem muita gente se magoando com profetas por aí de internet. E depois chega destruído. E é o profeta aqui que tem que curar. Está tendo muita profetada por aí. É verdade. E depois aqui é o pastorzão que tem que passar o paninho nas feridas. Porque você escolheu pagar o preço de honrar alguém que você nem conhece. Aleluia! Eu vou dizer, alguém talvez que na internet se paga de crentão, mas depois está traindo a esposa, está fazendo tudo errado. Aqui não! Aqui você sabe quem é. Comece a amar quem você conhece que doa pela sua vida. A Bíblia vai dizer que a gente tem que honrar primeiro os de honre primeiro os de casa. Meu Deus! Aleluia! Eita glória! Aranda reminde. Yamantusia vai. Eita glória! Imansoya charadagai. Começa a honrar quem é de casa para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Começa a honrar o que é de casa para você ver o que Deus vai cumprir na tua casa. Paulo, na história de Atos 27 e 28, Paulo está indo para o fim da sua jornada, em uma viagem à Itália. E ele está num navio. Só que nesse navio, me chama a atenção isso aqui, pastor Silvão. Nesse navio tem 276 pessoas presos. Paulo também era um dos presos desse navio. Só que o escritor Lucas, ele vai olhar para essas 276 pessoas e ele vai escrever: havia no navio 276? Não. Almas. E aqui tem uma diferença. Por quê? Porque pessoa, a gente sabe que alma é a pessoa, beleza. Mas quando o texto vai narrar, havia no navio 276 almas, o escritor estava querendo nos ensinar uma coisa: nenhuma alma vai se perder desse navio aí, ó. Paulo vai olhar para eles e vai dizer: olha, tem uma coisa. O navio pode até afundar, mas as vidas e as almas, Aleluia! Glória a Deus! não vai se perder nenhuma. E aqui eu acho um contexto para mim ministrar uma revelação para a sua vida. Por quê? Graças a Deus que aqui não é o motivo. Pastor Bacelar não é isso. Mas tem muito pastor por aí preocupado com o navio
Pare de dar prioridade para o teu navio e começa a preocupar com a tua alma. Glória a Deus. Paulo tinha um destino, a prisão. Os outros também eram presos. Alguns tripulantes, alguns líderes daquele navio, alguns que estavam navegando. Mas eram 276 almas que através da vida de Paulo foram salvas. Aleluia. Eu tenho uma palavra profética para a tua casa. Os navios da vida podem até passar por tempestades, mas fica tranquilo, as almas da tua casa não vai se perder nenhuma. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida e para o teu ministério. A tua vida pode passar até por perrengues, pode passar até por tempestades, mas não vai perder nenhuma alma, nenhuma alma, nenhuma alma, nenhuma alma. Só quem gosta de receber salvação do céu aí, só quem vai subir quando a tormenta vai tocar, só quem vai morar na glória quando a tormenta tocar, só aqueles que são salvos quando o arrebatamento acontecer. Levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e exalta, levanta a tua mão e dá honra a Ele, ao Senhor. Escute. A irmã do microfone falou até 9h10. Tem mais 10 minutos que eu vou terminar. Quando eles escapam, o navio fica para trás, afunda, mas as almas, Salva. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. o navio se quebra, mas as almas, a tempestade pode até afrontar o navio, mas as almas. E aí eles chegam numa ilha chamada Malta. E o texto, capítulo 28, até o versículo 10, nós vamos terminar. E o texto do capítulo 28 vai dizer: havendo escapado. Escapado do quê? Da tempestade? Do naufrágio. Ou seja, eu me lembro do salmista no Salmo 124. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quando eu olho o texto, o escritor Lucas dizendo, havendo escapado, eu posso entender que aquele naufrágio era para matar todo mundo. Aleluia. Sabe por que não matou? Porque quem estava lá eram as almas. Porque não fosse almas. Sabe por que você está vivo aqui? Porque Deus quer salvar a tua alma. Sabe por quê? Você não desceu a sepultura ainda? Porque Deus quer salvar a tua alma. Sabe por que aquela enfermidade não tirou a tua vida? E muitos médicos disseram que era para você morrer. Sabe por quê? Porque Deus tem zelo pela tua alma. Aí o texto vai dizer, havendo eles escapado, souberam que a igreja chamava mal, e os bárbaros usaram de uma coisa boa com eles. Porque bárbaro no texto não é umas pessoas que eram ruins, que fariam barbaridades com eles. Não é esse termo. Bárbaro no texto é pessoas nativas daquela ilha, que moravam ali, que habitavam ali, que tinham os costumes dali. E uma coisa que me chama a atenção é o costume bom que esse povo tem. Por quê? Os bárbaros, pastor Sivaldo, olhou o povo molhado, com frio. O texto vai dizer que estava chovendo. Aleluia.
O texto vai dizer que as almas que vieram da tempestade estavam molhadas, sofriam muita chuva. E agora o bárbaro olhou e disse: opa, tem um negócio que vai arrumar esse negócio aí. Eu tenho uma coisa que vai modificar esse frio aí. Vamos acender uma fogueira? Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Porque se tem uma coisa, e a única coisa que esquenta crente frio, é a fogueira do Espírito Santo. E aí, pastor, é isso. Fazendo de honra. O que o pastor é? O pastor é aquele que quando você chegou por aquela porta, frio, molhado, na tempestade, na chuva, ele olhou daqui de cima e vou dizer: vamos acender uma fogueira para aquele irmão. Vamos acender uma fogueira para aquele irmão. Estava frio até agora, mas na hora que chegar perto da fogueira, o mundo está precisando de pastor que levanta fogueira. O Brasil está precisando de pastores que levantam fogueira pelas almas que estão molhadas nas tempestades da vida. Aleluia. Sabe o que eu vejo no texto? Nem todo mundo que está frio é porque está no pecado. Tem gente que está frio porque está passando uma prova muito grande. Aleluia. É verdade. Tem gente que está molhada porque a tempestade foi grande. A tempestade fez você parar de orar. Não é porque você pecou. Não é porque você caiu. Mas a tempestade fez você parar no tempo. Mas graças a Deus que você está no ambiente certo, onde tem uma fogueira acesa. E se você quer se esquentar nessa noite, fica tranquilo. O fogo do Espírito Santo vai te aquecer. Vai te aquecer. Só quem quer a fogueira perto, levanta a mão aí. Agora, levanta, clama, agora e busca. Exalte a Ele. Escute, para mim e para o fim. Prometo. O texto vai dizer que reuniram em volta da fogueira as 276, porque não perdeu nenhuma. Então eram as mesmas 276 que estavam lá perto da. E o texto vai dizer que era uma fogueira grande. Só que quando Paulo nota uma coisa, porque o pastor sempre vai notar isso. Se tem uma coisa que pastor de obra nota, é quando o fogo da igreja está se esfriando. O meu pastor falou para mim, pastor Sivaldo conhece ele, pastor Wilson. Teve lá quinta-feira, eu não estava lá para prestigiar. E ele sempre fala, e às vezes ele manda uma mensagem para mim: pastor Vinícius, não precisa fazer uma campanha de oração, parece que o povo está meio frio. Porque pastor sempre vai notar quando o fogo do povo, do membro, das ovelhas, vai se esfriando. Paulo também notou isso no texto. E aí quando ele nota, ele vai fazer o quê? Vai lá pegar um graveto. Porque pastor que é pastor, está aqui o pastor abençoado. Quando vê a chama apagando, ele pega graveto para a labareda crescer de novo. E aí Paulo, o pastor daquele povo, o pastor das 276 almas, vai lá no graveto. E quando ele põe a mão no graveto e chega perto do fogo, a cobra. Aleluia. Porque se tem uma coisa que cobra não gosta é do fogo. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que nesse tempo essa cobra estava dormindo. Era a época delas dormirem. E só tem uma coisa que acorda a cobra nesse tempo: fogo, calor. É por isso que alguém em alguns momentos se levanta contra os líderes da obra,
Porque líder tem que andar com graveto. Pastor anda com graveto. E você tem que andar com graveto na mão. Pastor, e as cobras da vida, os levantes, os impedimentos, as guerras espirituais. Fica tranquilo, o fogo vai resolver na tua vida. Pastor, por que o fogo vai resolver? Olhamos o texto. A cobra ficou pendurada na mão de Paulo. E Paulo fez o quê? Foi lá na fogueira. E ele dá um chacoalhão naquela cobra e a cobra caiu no. Olhe para alguém que está do seu lado e fala assim para ele: o fogo vai resolver o problema das cobras da tua vida. Porque o mesmo fogo, escute isso aqui, o mesmo fogo que revela é o mesmo que te livra. E aí a cobra picou. Tem mais 2 minutos e termino no versículo que eu li. Aleluia. Depois dessa picada, todo mundo olhou para ele. Disse: opa, esse pastor aí agora morre. Esse pastor aí agora vai voltar para a Bahia, não dá conta não. Muitos olharam talvez na vida do Bacelar com as cobras penduradas que picaram ele ao longo desses 13 anos aqui. E disseram: eita, agora não vai. Agora ele para. Aleluia. Quando alguém olha para você e acha que você vai parar, é porque não sabe quem te sustenta. Quando alguém olha para você e acha que você vai morrer, é porque não conhece quem te sustenta. Quando alguém olha para você e não sabe quem te sustenta, fica te julgando. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética. A fogueira do Espírito Santo ainda sustenta a tua vida. Olharam para ele. E o texto vai dizer que ele não morreu. E aí ele foi para a casa de um irmão que estava com febre, com doença. E ele colocou a mão sobre ele. E o homem foi. E aquilo me chama a atenção, meu irmão. Por quê? A mesma cobra, a mesma mão que a cobra picou, é ela que Deus vai usar para curar alguém por onde você passar. E aí o texto se revela. Por quê? Dá-se o motivo por que a cobra picou a mão. Porque aquela mesma mão iria curar muita gente lá na frente. Se tem uma coisa que o diabo quer te parar, é porque ele sabe que quando Deus pegar a tua vida, que quando Deus levantar o teu ministério, muita coisa Deus vai fazer através de você. É por isso que o inimigo se levanta, mas ele se levanta e ele já caiu, ele já caiu, ele já caiu, ele já caiu. Fique de pé. O texto vai dizer que depois da cura daquele monte de gente, depois da picada, sabe por quê, pastor? Porque tem gente que quer receber honra e nem foi picado ainda. Você acha que está sendo honrado hoje por quê? Quantas picadas o senhor levou nesses 13 anos? Aleluia. Depois dele ser picado, depois ele passar pela tempestade, depois ele ter sido usado para curar muita gente, o texto vai dizer que eles deram muitas honras e supriram a necessidade de Davi.
Pastor, o que eu levo para a minha vida hoje? Honra quem merece honra. Aleluia. Romanos 13, versículo 7. Honra quem merece honra. Dai honra a quem tem. Coloque a mão no seu coração. Tem alguém que nessa noite que quer aceitar a Jesus ou reconciliar com o Senhor? Aleluia. Pastor, eu estou longe do caminho do Senhor. Tem alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor perto da fogueira? Pastor, eu estou frio. Estou gelado da tempestade. Tem alguém aqui que quer voltar? Amém. Todos. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, quero orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Grande é o Senhor na vida do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que através do poder da tua palavra, o Senhor venha manifestar na vida dos teus filhos a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as aflições e as tempestades da vida, as cobras e as pelejas que aparecem no decorrer da nossa história, o Senhor venha nos capacitar para vencer todas elas. E que o nosso ministério, a nossa casa e família venha ser guardada e protegida pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua sustentando esta casa, este ministério. Continua sustentando, Senhor, o pastor desta obra. Continua sustentando os obreiros dessa obra, os líderes. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sustenta quem dá honra. O Senhor sustenta quem honra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na vida da tua casa, da tua família. O Senhor ainda há de derramar honras sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui nosso pastor. Eu quero orar por ele. E você, com um ato profético, levanta sua mão. É esposa. Vem. Glória a Deus. Aleluia. O que seria dele sem você, sem a ajudadora? Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Grande é o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, através do poder e autoridade da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu servo, o teu filho, que até aqui o Senhor tem o ajudado, o sustentado. Pai, em nome de Jesus, pega e continue pegando na mão dele. Por onde ele passar, por onde ele andar, o Senhor é o sustento da vida do teu filho. Pai, que essa família que se dispôs para servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor na obra do Senhor há muitos anos atrás, aceitaram o chamado. Senhor, honra os teus filhos também nesse tempo. Honra a família deles nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor abundante. Pai, em nome de Jesus, não deixe, Pai, faltar nada na vida, na família, na casa, na despensa. O Senhor é o que supre todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os teus filhos. Nessa noite, nós profetizamos como igreja do Senhor a novidade do Senhor chegando na família, no ministério, em nome de Jesus. Quantos crê? Diga amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando nosso pastor Vinícius. Foi o porta-voz do seu serviço neste lugar. Deus abençoe. Os irmãos acompanham nossa live. Será lá também, por favor. Aleluia.